Uma das piores coisas que prejudica o povo é o famoso. Não tem nada a ver. É assim, mas não é assim também não. Vocês espiritualizam tudo. Toda vez que existe esse pensamento, você pode ver que tem alguma coisa ruim vindo. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo do Rafael Bittencourt falando a respeito de uma festa que tem se popularizado no nosso país, mas que é regada a muita coisa de espiritualidade, para poder atrapalhar a vida das pessoas, para poder prejudicar a vida das pessoas, rituais, coisas satânicas, que é a famosa festa do Halloween. Nós estamos no mês de outubro e esse mês ele tem como característica essa festa. Muitos lugares estão adotando essas festas, inclusive escolas estão trazendo isso para os nossos filhos e dizendo não tem nada a ver, não tem nada de espiritual nisso, é só uma festa como qualquer outra. E hoje eu venho trazer um vídeo do Rafael Bittencourt, onde ele esclarece pra gente muitos pontos a respeito dessa festa. E eu achei que era muito pertinente de estar trazendo isso aqui para compartilhar com você aqui no nosso canal. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Fi. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, eu preciso te pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, comente qualquer coisa aqui embaixo para poder ajudar no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. No mais, fica na fé, fique firme e bora pro vídeo. Bora lá ver o vídeo do Rafael Bittencourt. A verdade é que só em nossa cultura, predominantemente cristã, é que a gente relativiza o significado real e as origens do Halloween. Essa festa é uma festa pagã, assim como muitas outras festas pagãs que foram incorporadas à tradição cristã, ao calendário pastoral, principalmente a sincronização da corrupção da igreja, né? Igreja-estado com Constantino, né? A Igreja Católica Apostólica se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, e o sincretismo religioso trouxe para o culto, ou deu um tom sincrético aos rituais, né, das culturas nórdicas, santificou muitos rituais. Nós vimos isso no decorrer da história. Mas a nossa cultura que é cristã não valoriza os princípios e os valores, desculpe a redundância, cristãos. Mas sim, estão mais comprometidos com a cultura do mundo do que com o reino de Deus. É certo, um cristão permitir o Halloween, celebrar o Halloween e não entender de fato o que é o Halloween. Separei para vocês 10 pontos pelos quais um cristão não pode celebrar ou não pode, em hipótese alguma, permitir que seus filhos celebrem o Halloween. Então, né, como a gente está falando aqui, o Halloween ele traz consigo muitas coisas subliminares, muitas coisas que vêm junto no pacote. Às vezes a gente está comprando uma festa, trazendo ela como a parte estética, né? Que às vezes a pessoa vê aquelas coisas ali, da criança se vestir de bruxinha, que coisa linda. Ah, o menino vestir ali com a fantasia, sabe? A gente compra essa estética, compra essa imagem, mas junto com essa imagem vem muitas outras coisas. Vamos seguir. Eu estava comentando numa série aqui nossa do Abaplay. O Abaplay é a nossa plataforma de vídeos, séries, documentários, uma plataforma de ensino que tem cursos, tem material didático, e-book. O link está aqui embaixo, você pode ir lá estudar, crescer, baixar o aplicativo ou assistir navegando na TV ou assistir na palma da sua mão com o app, né? Nosso app Abaplay, ou no site do abaplay.com.br. Em uma das séries eu comentava sobre, olha, a gente precisa escolher ou Cristo ou a cultura. Por quê? As duas coisas não combinam. Fico pensando em um pai e uma mãe, antes de você que está aí do outro lado falar assim, poxa, ele está falando isso porque ele não tem filho, eu tenho dois. Ele está falando isso porque o filho dele não vai se sentir deslocado. Sim, meu filho às vezes se sente bem deslocado. Mas eu ensinei a ele a ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu prefiro que o meu filho tenha já a habilidade, a capacidade, treinado por mim e por minha esposa, a discernir o que é de Deus e o que não é, o que é treva, e o que é luz, o que é santo, o que é profano, do que o mundo fazer isso para ele. Então, eu também, tal como o Rafael ali, na verdade eu tenho um pouquinho mais, né? Eu tenho 4 filhos. E desses 4, 2 eles estão estudando. Um já é jovem, já tá quase formando já. E o outro é um pré-adolescente ali, um adolescente, 13 anos. Então, meu filho chegou para mim e falou comigo, pai, na minha escola vai ter festa de Halloween. Mas eles falaram assim que a gente pode ficar despreocupado, que não tem nada a ver com religião. Então, irmãos, e o que eu falei com ele? Eu expliquei para ele todo esse contexto, né? De que a festa do Halloween ela é uma festa pagã, é uma festa onde você está ali trazendo muita coisa espiritual através dela, né? Então eu fiz uma explicação ali de modo que ficasse fácil dele entender e que ele compreendesse que
que por mais que as pessoas estão tentando colocar uma roupagem de que não tem nada a ver, que não tem nenhum cunho religioso essa festa, sabe? Tem sim, irmãos, tem sim. E eu te recomendo, sabe? Não deixa seu filho participar disso. Não deixa seu filho participar disso, assim como eu não deixei o meu. Beleza? Vamos continuar. Porque o mundo relativizou o que é profano, tornou então o profano santo. O mundo pegou o imoral e disse que o imoral é moral, é aceitável. É claro que eu não estou falando para ninguém ser insuportável, mas o que eu estou falando para você é agir conforme a palavra de Deus te orienta. Separei aqui 10 pontos pelos quais eu identifico que o Halloween é uma festa satânica. Quando a gente olha para a origem disso tudo, será que a gente vê realmente abóboras? Será que a gente vê as bruxinhas do bem? Será que a gente vê realmente que é isso? Não. Primeiro, o Halloween, eu vou falar a expressão aqui, os termos originais aportuguesando, tá? Então se eu errar na pronúncia, me perdoe. O Halloween, ele se iniciou com a festa de Samhain, ou em algumas versões de Samhain. A festa de Samhain foi celebrado pela cultura celta. As culturas nórdicas da Europa eram festas que marcavam o fim do verão e o início do inverno. Neste momento, os magos, os sacerdotes, nessa festa, eles acendiam grandes fogueiras, porque eles acreditavam que era o momento em que o mundo espiritual mais estava conectado com o mundo físico. Os dois planos se misturavam. Eles acreditavam que, inclusive, eles poderiam fazer rituais celebrando os seus antepassados mortos e teriam a capacidade de se comunicar com estes antepassados mortos. E segundo os rituais celtas, por isso que eu falei, quando o crente estuda a origem, nunca que vai celebrar esse lixo. Bom, nesses rituais celtas, eles faziam ali rituais para mortos, né, irmãos? Trazer espíritos ali para poder falar com eles. Então é algo assim bem satânico. Acreditavam que os mortos retornavam do mundo espiritual, do plano espiritual à Terra. Além disso, a deusa anciã, uma figura mitológica da cultura celta, era frequentemente associada a nesse período como uma divindade do submundo. É como se eles se comunicassem com os mortos, acessando esse mundo espiritual nessa festa de transição do verão para o início do inverno. Eles se comunicavam invocando uma deusa, os poderes de uma deusa do submundo, do mundo. Meu Deus, eu não sabia disso não. Dos mortos, que é a deusa anciã. O que a Bíblia diz sobre isso? Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12. Que não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Irmãos, e isso a palavra já deixa claro pra gente, né? Que esse tipo de feitiçaria, esse tipo de coisa, são coisas que desagradam a Deus. Então, quando a gente está fazendo menção a essas coisas, por exemplo, talvez a criança ela não vai chegar ali e vai estar fazendo um ritual propriamente dito. Embora, né, existam jogos aí, né, uma hora a gente vai poder falar a respeito disso, que trazem esse tipo de temática para os seus games, né? Então tem muita criança que joga aquilo ali e ela tá fazendo um ritual dentro da casa dela e mal ela sabe. Mas enfim, talvez a pessoa ali, a criança não vai estar fazendo um ritual propriamente dito. Mas se ela tá se fantasiando ali com aquelas roupas, automaticamente ela tá fazendo menção a essa festa pagã, né? Fazendo menção a essa festa pagã, automaticamente você também tá fazendo menção aos espíritos, a toda a tradição que tinha por trás dela. Continuando. Então, primeiro ponto, olhe para a origem. Origem é invocação aos mortos, invocação aos demônios, invocação aos espíritos. Segundo ponto, porque um cristão não deve participar do Halloween nem permitir que o seu filho participe do Halloween. Adivinhos e druidas. Os magos druidas, os magos sacerdotes, adivinhos da cultura nórdica, são muito conhecidos, estão presentes inclusive nos filmes que reportam esse período da história da cultura nórdica, da cultura celta, etc. Os druidas e os adivinhos, eles agiam muito nessa época. As pessoas iam até as fogueiras, as pessoas iam até os objetos que os magos, os bruxos, os druidas, eles faziam objetos para representar essa invocação dos mortos e consultar o mundo espiritual. Para quê? Para eles fazerem premonições, para eles fazerem adivinhações. Eram rituais de adivinhação neste período que hoje o mundo celebra como Halloween. O que as pessoas faziam lá? As pessoas que buscavam palpites, buscavam informações sobre o seu futuro. E eles buscavam esses oráculos com os magos druidas. Eles buscavam esses oráculos com os bruxos, com os feiticeiros da cultura nórdica. Exatamente. O que a Bíblia diz
mais nesse momento sobre essas práticas, o que a Bíblia nos aconselha então. Levítico capítulo 19, do versículo 26 diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, nem usarei encantamentos, nem agoureiros. Deus orientando Israel para não entrar debaixo de maldição ao consultar espírito, agoureiros e adivinhadores. Realmente é algo assim que o Senhor nos alerta. Gente, Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? E esses adivinhadores, essas pessoas que dizem fazer contato com o mundo espiritual ali, muitas vezes essas divindades ao qual ela busca ali, vamos dizer assim, bem com muitas aspas, né, concorrentes da glória de Deus. Esses falsos deuses querem tomar a glória do nosso Pai, e isso é inadmissível. Terceiro ponto, feitiçaria e bruxaria. Esse é o momento em que tem maior prática espiritual e de bruxaria no mundo. Mas eles convenceram a cultura ocidental, eles convenceram o mundo cristão. É só uma bruxinha, é só um docinho, não tem nada a ver. Desculpa aqui a minha ironia. O Halloween é uma data significativa para aqueles envolvidos em práticas de feitiçaria e de bruxaria. Isso é um fato. Portanto, o satanismo faz os seus maiores rituais neste momento, 31 de outubro. Certas práticas modernas, como esculpir abóboras, como eles fazem agora, acender velas, têm origem lá nos rituais de bruxaria da cultura nórdica. Eles faziam isso para quê? Porque ao acender velas, ao fazer determinadas esculturas que hoje, na verdade, são em abóboras, eles querem afastar os espíritos ruins e querem só honrar os espíritos dos seus antepassados, os espíritos dos mortos, dos seus parentes, através da deusa anciã. Além disso, os envolvidos nas práticas wiccanas e outras formas de paganismo e de bruxaria, como Samhain, como Halloween, etc., consideram essa data um período único para honrar os ancestrais e de se aproximar do mundo espiritual. Olha só como é que o negócio é bizarro, né, pessoal? Esse período é um período separado e eles entendem que esse período é um período único. Então, por isso acontece uma concentração tão grande desses rituais nesse período, né? Essa é uma janela que eles entendem. O que a Bíblia diz? Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Deixa eu ler aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quarto ponto, não vos conformeis com este mundo. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Ora, se a Bíblia nos diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, significa que o mundo está nas trevas. Então você, quando adapta a sua luz à escuridão das trevas, você simplesmente deixou de brilhar e perdeu o seu propósito e seu papel neste mundo. Então, quando você dá um jeitinho, você está dizendo sim para a feitiçaria, está dizendo sim para as trevas. Esta é a forma do mundo. Esta não é a sua forma. É o que eu disse, né? A gente está dando uma brecha, né, que está sendo aberta ali para essas coisas entrarem na nossa vida. E através disso aí, todos os problemas que eles trazem junto, tá? A gente pode notar que esses rituais, tudo isso que está acontecendo aí, ele tá com uma estética muito bonita, pessoal. Se a gente olhar só a estética ali, você compra facinho a ideia, tá? Mas aqui no Ocidente, a gente tem esse mau hábito. A gente compra o que vem lá de fora das músicas, o que vem lá de fora lá das culturas, né? Até culturas a cultura woke, por exemplo, é um exemplo de cultura que foi comprada lá de fora e trouxe para cá, né? Que é a famosa lacração aí. Entre outras coisas, né? Como as comidas, né? Os fast foods, os food trucks. Você vê que até a nomenclatura a gente está comprando lá de fora lá e abandonando a nossa identidade aqui. Está conforme é ser moldado pela mão de Deus. O mundo está sendo moldado pela mão do sistema que está caído no maligno. Logo, estão sendo moldados pelo diabo. Você não, você está sendo moldado por Deus. Quinto ponto está conectado ao quarto, valores contraditórios aos nossos. O Halloween celebra escuridão, medo, susto, morte, zumbi, bruxinha e demônio, rituais, encantamentos, bruxarias. O cristão celebra vida, ressurreição, abnegação. O servo de Deus, o cristão, é reconhecido pela sua capacidade de negar. Ele anda na luz, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida é abundância. O que a Bíblia nos diz? Ide ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é luz e paz entre os homens. Então são valores contraditórios aos nossos. Sexto ponto, associação com as trevas. Há uma associação direta entre participar do Halloween e se associar a práticas
satânicas, feitiços, wiccanos, bruxaria de modo geral. Qual é o nosso envolvimento? O apóstolo Paulo fala em Efésios 5, do 8 ao 11, que outrora, há tempos atrás, nós estávamos envolvidos nas trevas. Ora, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quem anda nessas práticas do mundo está abraçando a cultura do mundo, que é das trevas. Sétimo ponto, eu já estou encerrando, são 10. Atividades desonrosas. Sabia que durante o Halloween, o canal Fox, lá em 2013, ele fez uma estatística, inclusive uma reportagem, que durante o Halloween, os índices de assalto, de crimes violentos e de mortes por embriaguez, as pessoas dirigirem em embriaguez, são muito maiores do que em outros períodos do ano. Então é nesse momento de maior sinergia espiritual, de maior encantamento, de maior feitiço, que as pessoas estão mais relapsas, estão mais brincando, assim como fizeram com o carnaval, assim como, inclusive, a origem da palavra canibal vem de comer carne sacrificada a Baal, né? Assim como o carnaval está conectado a festas pagãs, né? Assim como festas que hoje são cristãs estão cheias de símbolos do paganismo. O oitavo ponto, eu vou concluir no nono, o décimo eu deixo para você comentar aqui o que eu não comentei. O oitavo ponto é máscara e identidade. No Halloween, as pessoas são convidadas, assim como no carnaval, a esconder a sua verdadeira identidade, a assumir um personagem. E esse personagem está conectado a um símbolo das trevas. Está conectado a demônios, a fantasma, está conectado a feitiço, a bruxa, está conectado a uma múmia, a símbolo das trevas, a um feitiçozinho se a pessoa não der um doce, e etc. Né? Há uma maldição. E as pessoas escondem a sua verdadeira identidade. O ato de se mascarar, o ato de fingir ser outra pessoa, gera uma confusão na identidade dada por Deus. Efésios 4, versículo 24 diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A sua identidade é filho de Deus e você deve andar sem véu, sem máscara, expondo a luz de Cristo através de você. Bom, o nono ponto que eu vou destacar aqui para você é que quando a gente olha para os frutos do Halloween, a gente pode argumentar que é um feriado sem qualquer benefício real. Exemplo, ainda que o Natal eles tenham, a partir do século III, uma jogada estratégica imperialista do Constantino, corrompendo inclusive a igreja, se tornando a Igreja Católica Apostólica Romana, que eu falei para vocês, e agregando muitos símbolos de idolatria, do paganismo, grande sincretismo religioso, imagens de santos dos mais plurais e diversos. Bom, o que acontece é que, neste momento, quando a gente olha para o Natal ele tem um convite à mesa. Ainda que tenha árvore, ainda que tenha Santa Claus, né? Ainda que tenha um monte de simbologia da cultura nórdica, de paganismo, o Natal é um convite à comunhão. O Natal é um convite à luz. O Natal é um convite a agradecer o nascimento do Salvador. Outros feriados cristãos, ainda que foram deturpados ao longo da história propositalmente, para fazer as pessoas comer chocolate, olhar para o coelhinho e etc., ainda assim são festas, são feriados, e principalmente aqui o Natal evidencia isso para vocês, em que a família está à mesa, tem um estímulo à oração, tem um estímulo ao louvor, tem um estímulo a agradecer pelo Salvador. O Halloween é uma festa que nasceu na bruxaria, nasceu na adivinhação, nasceu com os agoreiros, nasceu com o satanismo, nasceu com os adivinhadores, e o Ocidente relativizou, e principalmente os cristãos, como algo que fosse culturalmente aceitável. Portanto, se a raiz é má, diz a Bíblia, os ramos o são. Então, se a raiz, a origem é má, você deve se afastar dela. Esses aqui são os pontos que eu destaquei. Eu deixei o último, que é o nono ponto, o 10º ponto, para você comentar. Qual é o 10º ponto pelo qual o cristão não deve participar do Halloween, tampouco colocar os seus filhos para participar dessa festa? Pessoal, que vídeo top, tá? Foi praticamente uma aula, principalmente esse final ali que eu não quis falar nada para poder não atrapalhar aí a sua experiência vendo o vídeo. Mas o que eu tenho a dizer a respeito disso tudo aí, tá? Gente, por que as festas de Israel, elas não são divulgadas aqui, tá? Porque a gente não abraça festas de Israel como a gente abraça esse tipo de festa paganista aí, sabe? A gente não vê as pessoas fazendo as festas como as festas de Israel, as celebrações que tem lá, sabe? Como Yom Kippur, como o Pentecostes. A gente não vê. Algumas igrejas, irmãos, é uma igreja ou outra que faz essas festas, ainda essas celebrações, mas a maioria não. Então é algo que a gente precisa estar pensando, porque a gente está abraçando o paganismo, abraçando coisas que desagradam a Deus sem saber. Às vezes tem gente aí, ó, seu filho tá aí, todo empolgado para poder vestir fantasia, para poder ir na escola. E como que você deve reagir diante disso? Chama ele no canto, explica para ele, fala: meu filho, deixa eu te falar, olha, Deus,
ele não agrada dessas coisas. Quando você está fazendo isso, você está ofendendo o nosso Pai. Explica para ele com direitinho, só com sabedoria, você vai conseguir. A gente precisa ter esse entendimento na nossa cabeça, que se a gente não explicar para os nossos filhos, não espera que o mundo vai explicar, porque ele não vai explicar. Pelo contrário, ele vai enfiar esse monte de doutrina, esse monte de coisa na cabeça do seu filho e vai voltar como lá no começo do vídeo, o famoso não tem nada a ver, vocês estão espiritualizando demais, entre outras coisas. Mas essa é a minha opinião, queria ouvir a sua opinião também. O que você achou do vídeo? Tá? Você concorda aí com o pastor Rafael? Você concorda com a minha opinião? Você discorda? Deixa aí nos comentários, vamos bater um papo mais aprofundado sobre esse assunto. Tô deixando um card aqui, uma playlist para você poder ver outros vídeos semelhantes a esse, para poder aumentar a sua fé, o seu conhecimento da palavra, o seu conhecimento do mundo espiritual. No mais, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!